quero avisar o povo que nós somos pentecostais. Glória a Deus. Que pastor, porque lá na igreja que eu era não podia bater palma. Que se quiser correr você pode. Pastor, porque lá não podia dar glória. Aqui você pode dar até aleluia. Imagine glória a Deus. Pastor, porque ali não podia fazer nada. Aqui você pode fazer tudo debaixo da direção do Espírito Santo do Senhor. Tem algum pentecostal aí nessa noite? Tem? Graças a Deus pela sua vida. Deus abençoe a vida da liderança, aos irmãos que lembraram desta data. Eu sou tão desapegado desse negócio de data que nem eu lembrava, né? O pessoal que mandou mensagem para mim semana passada: pastor, parabéns, diga, meu aniversário, será? Eu não estou sabendo. Pastor, é o dia do pastor. Diga, tá bom, obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que primiciaram, que abençoaram a minha família. Vocês são bênção demais, viu? Eles são bênção demais. Que Deus abençoe os atores aqui de Hollywood, né? Pensa num povo, meu irmão, lambanceiro, né? Pensa num povo que sabe dar o migué, fazer o migué. A Sara entrou com o negócio na corda, vou me matar. Meu Jesus, que isso, né? Nem na Globo eu vi isso. Mas enfim, que Deus abençoe a todos. Quem trouxe a Bíblia? Coloca um negocinho aí, Felipe, tá bom? Faz um negocinho aí, um fundo, um barulho. Não sei, irmãos. Eu gosto de barulho, irmão. Eu gosto de barulho. Lá no céu vai ter barulho. Os anjos vão dar glória para um lado, o povo que é salvo vai dar aleluia para outro. A Bíblia diz que os anciões pegam a sua coroa, lançam ao pé daquele que está no trono. Lá no céu vai ter barulho de júbilo, de glória, de aleluia. Lá os anjos vão dizer que ele é santo, santo, santo. E quem é salvo vai dizer amém, hosana nas alturas. Tem algum crente salvo aqui nessa noite, irmão? Tem? Abra sua Bíblia por bondade no livro do profeta Ezequiel. Eu não gosto desse negocinho muito calado. Meu irmão, eu ia falar na gira do malandro, olha. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Os irmãos que já são da igreja sabem como é que nós fazemos a leitura oficial da pregação da palavra sobre os pés. Então eu peço que você também, por bondade, coloque sobre os seus pés, a menos que você esteja desprovido de pernas e pés. Se você estiver desprovido, até o final do culto vai nascer pernas e pés em você. Quero ler do verso de número 1 e eu não vou me demorar, tá? Prometo que não vou me demorar, eu só quero 15 minutos do seu tempo para eu discorrer um pensamento acerca do texto que nós vamos estar compartilhando nesta noite. Se o Espírito Santo tocar em você e você quiser adorar a Deus com aleluia no decorrer da mensagem, você pode ficar à vontade. A mulher, quando sai, ela não esquece na bolsa o perfume. Toda mulher que se preza, quando ela vai sair, ela leva um perfuminho de bolso dentro da bolsa. Sim ou não, minhas irmãs? Toda mulher que se preza, ela leva ali alguma coisinha para dar um retoque na maquiagem. Sim ou não? Toda mulher que se preza, ela anda com uma escovinha de cabelo, um pente, alguma coisinha para colocar o frizz no lugar de novo. Sim ou não? Toda mulher que se preza, ela anda com alguma coisa na bolsa. E todo crente que se preza traz para a igreja no mínimo um glória a Deus, no mínimo 2 aleluia, no mínimo um graças a. Todo crente que se preza, ele vem de casa preparado para glorificar e adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que morreu na cruz pelos meus e pelos teus pecados. Amém? Ezequiel 47, verso 1 em diante, diz assim: Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou à porta do norte,
e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel. Diga um cordel. Diga um cordel. O cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar. Diga, me fez passar. Ele me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar, diga nadando, diga nadando, rio pelo qual não se podia passar. Pode tomar o seu assento nessa noite. Tome o seu assento nessa noite. Não vou enfadar, prometo você que não vou enfadá-lo. Amém? Queridos, a nossa vida, ela é feita de momentos. Existem momentos que nós estamos felizes, e existem os momentos que nós estamos também tristes, abatidos e atribulados. Só que todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade para mudar a nossa realidade, para mudar a convicção de pensamento que nós temos, para mudar a ideia que nós criamos acerca da nossa própria vida. Sabendo nós que a nossa vida é cheia de momentos, é formada por momentos, nós vivemos esses momentos de uma maneira intensa. Eu me lembro de quando eu ainda era muito moço, muito jovem, morava na casa da minha mãe. Todo final de ano, os meus familiares se reuniam ao redor da mesa, por conta da matriarca da família, que era minha avó. Eles se reuniam, e eu tenho bons momentos dessa época da minha juventude, época que nós sentávamos com os primos, com os tios, com os familiares e com os amigos, para comer, para nos banquetear, para sorrir, para contar histórias. Toda família tem aquele tio que é mais engraçado, sim ou não? Tem um tio que você gosta de estar perto. Tem alguém que quando vai na sua casa, ou quando ia na sua casa, você sentia alegria para ouvir as novidades que aquela pessoa trazia. Só que nós sabemos que a nossa vida, ela não é feita somente, tão simplesmente, desses momentos que alegram o nosso dia ou trazem transformação para as nossas noites. Nós sabemos que a vida, pelo fato de ela ser feita por momentos, eu posso nomear esse momento como ciclo. Nós vivemos no ciclo, um ciclo se encerra para que outro ciclo possa iniciar. Nós vamos olhar à luz da Bíblia, nós vamos ver um jovem chamado Davi. Como é o nome desse jovem? Davi. Davi foi um moço escolhido por Deus para reinar sobre Israel, sobre o povo do Senhor. Onde era que Davi estava no dia que Samuel teve que ungir o rei dentro da casa de Jessé? Davi não estava na casa, Davi não estava ao redor da casa. A Bíblia diz que Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. Foi aí então que Deus mandou Samuel chamar o menino, mandar Jessé chamar o menino, para que ele fosse ungido no meio dos seus irmãos. Nós precisamos entender que existe aqui um ciclo na vida de Davi que está encerrando. Que ciclo é esse, pastor? Um ciclo de um menino que era desprezado, rejeitado pelos seus pais, até mesmo pelos seus irmãos, a ponto de que no dia em que um grande banquete estava sendo servido dentro da casa do seu pai, todos os seus irmãos estavam presentes para sentar e comer junto com o profeta que estava visitando a sua família, mas ele era o único que ninguém fez questão de chamar para sentar à mesa. Ele era o único que ninguém fez questão de chamar para participar do banquete. E às vezes nós
por sermos pessoas naturais e normais, sermos homens cheios de falhas, nós nos entristecemos quando esse convite não chega, quando essa porta ela não se abre a partir da vida de alguém. Só que o convite para Samuel, o convite, para Davi sentar na mesa, ele não vai vir de Samuel. O convite para Davi sentar na mesa, ele não vai vir de Jessé, seu pai. O convite para Davi sentar na mesa, ele não vai vir de Eliabe, Abinadab, não vai vir dos irmãos de Davi. O convite para Davi sentar na mesa vai vir da boca do próprio Deus. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui que é para você acordar nessa noite. Você precisa entender que quando o homem não abre, Deus abre para você. Você precisa entender que quando o homem não tem, Deus faz nascer na sua vida. Você precisa entender que quando o homem não pode, existe um Deus que pode todas as coisas em teu favor. Você precisa entender que quando o homem não chama Deus, ele chama você pelo teu nome. Você precisa entender que quando o homem diz eu não consigo, tem um Deus que pode todas as coisas, e ele está aqui nessa noite, aleluia, dizendo eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Tem alguém que recebe aí para abrir a boca e dar para mim? Esse é o Deus que nós servimos. Esse ciclo na vida de Davi, ele está acabando. Que ciclo é esse, pastor? É o ciclo do esquecimento. Diga esquecimento. O ciclo do esquecimento, ele dói na nossa vida. O ciclo do esquecimento, ele traz um amargo muito grande para dentro da nossa alma, porque às vezes a gente acha que não somos bem-vindos, nós achamos que não somos aceitos, ou nós achamos que precisamos de aprovação e um abraço de alguém para se sentirmos acolhidos por Deus. Tem gente que só consegue se sentir bem quando alguém diz parabéns. Tem gente que só consegue se sentir bem quando alguém acredita algum tipo de mérito para você. Tem gente que só consegue se sentir bem quando alguém diz muito obrigado pelo que você fez. E não é isso que você precisa, porque aquele que te escolheu, ele não está humanizado no meio de nós, mas ele está espiritualizado dentro do meu coração e dentro do teu coração. Você não precisa da aprovação da terra, você não precisa da aprovação humana, você não precisa do aplauso humano. O que você precisa, você já tem. O que é, pastor? Ele morreu na cruz por amor a você, ele entregou seu filho na cruz por amor a mim e a você. Ele foi, oh glória. Nós temos dificuldades muito grandes, e uma das nossas dificuldades é entender quando determinado ciclo na nossa vida precisa encerrar, Fabiano. Nós temos essa dificuldade de compreender quando nós precisamos colocar um ponto final em determinado assunto, em determinado tempo, em determinado momento, em determinados ambientes na nossa vida. Como assim, pastor? O texto está dizendo que um homem chamou Ezequiel e disse para Ezequiel: olha o que eu vou fazer, olha o que eu tenho para te mostrar. Ezequiel está observando, e de repente, quando Ezequiel olha, o homem está com uma corda de medir, ou um cordel de medir. Ezequiel olha esse homem com esse cordel de medir, e Ezequiel diz que esse homem vai medir 1000 côvados. Diga 1000 côvados. Ele vai medir 1000 côvados dentro da água. E ele dá uma ordem para Ezequiel dizendo: olha, entra neste rio. A Bíblia diz que Ezequiel entra no rio, e quando ele entra no rio, as águas dão nos tornozelos. E quando as águas estão dando no tornozelo, Ezequiel olha de novo aquele homem e está medindo mais 1000 côvados. Quando aquele homem está medindo mais de 1000 côvados, ele fala para Ezequiel: vai de novo, vai mais à frente. E Ezequiel vai mais à frente.
Quando Ezequiel vai caminhando um pouco mais à frente, a Bíblia diz que as águas estão aqui na altura dos joelhos de Ezequiel. E quando Ezequiel está caminhando, o homem está lá na frente medindo mais 1000 côvados. E quando o homem está medindo mais de 1000 côvados, olhe para cá. A Bíblia diz que o homem fala para Ezequiel: entra, vai, anda mais de 1000 côvados. E quando Ezequiel entra, Filipe, mais de 1000 côvados, a Bíblia diz que as águas daquele rio estão dando nos lombos de Ezequiel. Sabe o que eu acho lindo? Dentro desse texto, é a responsabilidade com que Deus trata aquele com quem Ele chama. Por que, pastor? Porque o homem que está mandando Ezequiel ir, não está dizendo vai. O homem que está mandando Ezequiel ir, está dizendo vem. Ele está dizendo: enquanto você caminha, eu estou na frente, preparando tudo para você passar. Enquanto você caminha, eu já estou na frente, te livrando, te guardando, cuidando de você, preservando você, para quando você acreditar no meu chamado, glória. Fale para quem está do seu lado: Deus está cuidando de tudo. Não, fale com mais alegria, diga: Deus está cuidando de tudo. Para alguém a palavra pode ser vai, mas para você a palavra é vem. Eu já estou na tua frente há muito tempo. Eu vou repetir de novo para alguém tomar posse dessa palavra. Para alguém que Deus ainda vai fazer uma obra é vai, mas para você que Ele já tirou do mundo é vem. Eu já estou na frente, eu já estou preparando o ambiente. Olhe para cá. Olhe para cá. O homem está sempre à frente de Ezequiel. Sabe aquela nossa oração que a gente faz em Deus? Vai na minha frente. Está aqui. Sabe aquela oração que você diz: Senhor, vai na minha frente? Quem já fez essa oração? Está aqui. O homem já está lá na frente, está dizendo: pode vir, que eu já cuidei de tudo. O varão está lá na frente, está dizendo: pode vir sem medo, que se acontecer alguma coisa, eu me responsabilizo. Só vem, Ezequiel. Só vem, Ezequiel. Só vem, Ezequiel. Eu acho lindo esse Deus que eu sirvo. Eu acho lindo, irmão, a palavra, o Deus que eu sirvo. Que Deus não vai desamparar você no caminho em que Ele colocar os teus pés. Eu vou repetir mais uma vez para você entender. Deus não vai desamparar você no caminho em que Ele colocar os teus pés. O teu amigo pode furar com você, o teu parceiro pode te deixar na mão, a tua amiga pode não ir com você, mas quando Ele diz vem, Ele está dizendo: eu estou nessa guerra, eu estou nessa peleja, eu estou no caminho, eu estou contigo, eu não te abandono. Aleluia. Aleluia! Oh! Vem! Vem, Ezequiel! E Ezequiel está fazendo o quê? Está, diga, caminhando. Quando ele entra, água nos atelhos, o homem diz: ainda não é suficiente, vem mais. Aí ele entra. Quando ele entra, água nos joelhos. O homem diz: ainda não é suficiente, vem mais. Aí ele vai entrando, água nos lombos, e ele diz: não é suficiente, vem mais, vem mais. Sabe quando a gente acha que já fez tudo por Deus? Ele está dizendo: eu sei que você pode fazer mais, vem mais. Sabe quando a gente acha que já fez muito para Ele, a gente não fez nada, Ele está dizendo: vem mais, eu sei que você consegue mais. Sabe quando a gente acha que já cantou demais, que já pregou demais, que já evangelizou demais, que já orou demais, que já pagou preço demais, o homem está na frente dizendo: não é suficiente, vem mais que eu me responsabilizo. Olhe para cá. Olhe para cá. Nós precisamos entender o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é estabelecido por Deus para as nossas vidas. Como assim, pastor? Para algo novo começar na sua vida,
As coisas velhas, elas precisam ficar para trás. Por isso que a Bíblia diz: as coisas velhas, e tudo se fez. Só que a gente às vezes insiste em querer viver um novo tempo de Deus, trazendo as mazelas do nosso passado. Tem gente que insiste em querer viver uma nova história, olha para cá, vivendo a mesma vida que vivia há tempos atrás. Não tem como nós associarmos o que Deus tem de novo para a nossa vida com aquilo que nós vivíamos antes de entregar nossa vida para Cristo. Não tem como a gente associar as promessas que Deus tem reservada para nós com a atividade que nós tínhamos lá no nosso passado. Não tem. Não tem. Sabe o que o homem está dizendo para Ezequiel a cada 1000 côvados que ele mede? Olha para cá para você entender. Diga primeiro. Água nos atelhos. Diga água nos atelhos. Irmãos, quem já entrou no rio? Quem já entrou no rio? Olha para cá. Água no tornozelo dá medo em alguém? Corre risco de se afogar? Aí o homem que representa Deus diz: entra um pouco mais. Aí as águas estão dando aonde agora? Diga nos joelhos. Dá medo de se afogar? Não. Sabe o que o homem está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, a cada passo que você dá, você está vivendo um novo nível na minha presença. Olha para cá, irmãos. Sabe o que Deus às vezes quer de nós? Que nós aprendamos a viver um novo nível na nossa vida. Olha para cá. É preciso você se entregar para viver um novo nível na sua vida. Olha cá, olha aí. Só que nesse novo nível na sua vida, tem amigos que não cabem mais nesse novo projeto de Deus. Tem lugares que não cabem mais nesse novo projeto de Deus. Tem coisas que não cabem mais nesse novo projeto de Deus. Tem ambientes que não cabem mais na sua vida para esse novo projeto que Deus está preparando para você. Tem alguém que toma posse disso aqui nessa noite? Está na hora. Está na hora de quê, pregador? De você passar de nível. Está na hora de amadurecer, de crescer. Está na hora de criar raízes. Chega de ser aquele crente que está na igreja, março, abril, maio, junho, vai dançar quadrilha. Acaba junho, volta para a igreja. Novembro, bate o espírito do Papai Noel. Aí vai embora no saco do bom velhinho. Fevereiro, está lá no sambódromo, pulando no bloco das piranhas, vestido de mulher. Mas aqui não tem não. Tem não. Tem não, tem? Diga tem não. Diga tá amarrado. Está na hora de você passar esse nível. Tem gente que não consegue ter uma caminhada verdadeira com Cristo, irmãos. Toda hora é um levanta e cai. É um levanta e cai. É um levanta e cai. É um levanta. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão, por favor. Ora, está bem, que é Cristo. Aí veio a crise, que é o mundo. Quando está bem no casamento, que é Cristo. Veio a crise, quer ir para a adega, quer ir para o mundo, quer se lançar no mundo. Não. Fale para quem está do seu lado. Vença isso hoje. Passe de nível. Não fala com autoridade, sacode ele, sacode ela para ele entender. Diga, passe de nível. Você não é mais imaturo, passe de nível.
Chega de mesma desculpa, passa de nível. Chega de dizer que tem gente falando mal de você, passa de nível. Chega de dizer que não tem força, passa de nível. Chega de dizer que a culpa é do teu amigo, é da tua amiga, passa de nível. Chega de achar o responsável, passe de nível. Porque é sempre uma barreira. Tem sempre um problema que limita você, que condiciona você, que paralisa você, para que você não venha avançar na sua vida. Mano, eu conheço gente que aceitou Jesus junto comigo, está vivendo ainda do mesmo jeito. Vai para um culto, chora, geme, grita, se esperneia todo. Aí quando acaba o culto, para na esquina de casa com os velhos amigos. Toma uma dose do corote, chupa um limão, um punhado de sal na boca. E tudo foi por águas abaixo. Mas o homem do texto está dizendo para Ezequiel: se você tiver coragem, se você acreditar no que eu tenho para você, não, se você confiar que eu vou cuidar de você. Ezequiel entrou, as águas deram no lombo. Aqui, ó, aqui. Água nos lombos. Aí quando Ezequiel acha que ele já foi longe o suficiente, o varão está lá na frente, medindo mais de 1000 côvados. E está dizendo: vem, vem, vem. Quando Ezequiel começa a caminhar, ele já não consegue mais sentir o chão do rio. Ele precisa nadar. A sua vida só terá uma transformação. Escute isso. Quando você entender que é necessário uma entrega completa da sua parte para com Deus. Só haverá uma transformação na sua vida quando você se entregar por completo. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. É Deus dizendo para Abraão: vem, Abraão. É Deus dizendo para Abraão: vem, Abraão. É Deus dizendo para Abraão: se você acreditar no que eu tenho preparado para você, sai do lugar que você está. Vem viver algo sobrenatural na minha presença. Levanta a mão direita, deixa eu liberar uma palavra profética. Porque eu não estou diante de alguém quebrado, falido. Eu estou diante de alguém que esse ano Deus vai levantar. Eu estou diante de alguém que esse ano, até o final do ano, vai estar pregando no altar dessa igreja e vai dizer: eu ouvi a voz de Deus, eu acreditei no chamado e eu me entreguei para a promessa dele. Se tem alguém entendendo algo nessa noite, pelo amor de Deus, abre a boca e dá um prato de glória para ele. Passe para o próximo nível. Quem é casado aqui, diga eu. Posso falar? Posso falar? Os casados. A época de panela voando. A época de faca na mão. Hein? A época, vou rasgar a roupa dela, eu que compro. Diga, já passou. Está na hora de você resolver a crise assim, ó. Senta aqui, vamos conversar. Não, olha para cá. Está na hora de você resolver aqui, ó. Sente aqui. Vamos conversar. Vamos ter um gabinete aqui dentro desse quarto. Eu conheci um pastor desse tamanho.
Ele disse para mim uma vez que o melhor lugar para o casal resolver o seu problema não é na sala, não é na cozinha e não é na rua, é dentro. Melhor lugar para o casal resolver a sua crise é dentro do quarto. É verdade. É dentro do quarto. Eu vou te pegar pelos cabelos e vou te jogar na rua. Não, jogue no quarto. Coloque dentro do quarto. Eu vou para a rede social. Eu vou expor quem tu é. Não, leva para o quarto. Vamos conversar aqui, meu amor. Sente aqui. Porque depois que a raiva passa, vem aquele fogo que os casados sabem qual é. Mas eu não vou falar mais fundo porque tem os solteiros. E eu não quero que os solteiros recebam a faísca no coração. Mas está na hora de passar para o próximo nível. Está na hora. Pastor, eu conheci uma vez uma irmã que ela veio de uma igreja, veio congregar conosco numa outra igreja, num outro templo, não era aqui no Manas Oliveira. Ela veio congregar. E aí nós estávamos inserindo o projeto da visão celular na igreja. E ela veio de uma igreja que vivia a visão celular, na veia. Aí ela chegou, veio, começou a congregar conosco. E aí ela estava ali, no meio da gente, fez amizade rápido. Ela é até subtenente da polícia hoje, amigona. E aí ela foi expor pra gente o porquê que ela saiu daquela igreja. Ela disse: eu vim de lá porque eu não aguentava mais trabalhar com célula. Falei: minha irmã, eu tenho uma notícia para lhe dar. Qual é? Nós vamos começar a trabalhar com célula semana que vem aqui também. Ela disse: eu não acredito. Falei: é. E aí vai correr de novo? Vai fugir de novo? Não, não dá. Não, quem tem chamado? Quem tem chamado? Aleluia! Quem tem chamado? Sabe o homem que tinha chamado? Deus foi lá na cidade que ele estava e disse: ô menino, sai daí e vai lá para Nínive, porque eu estou precisando de ti lá em Nínive. Aí ele estava querendo fugir de Deus, disse: não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Ele comprou uma passagem e foi para Tarsis. Deus está esperando ele lá em Nínive e ele não chega. Espera aí que eu vou ver onde é que esse camarada está. Ele está no porão do navio, indo para Tarsis, escondido. Aí Deus diz: espera aí, vento, chuva, mar, temporal, tempestade. Aí os homens do navio disseram: olha, tem alguma coisa acontecendo. Quem é que está errado aqui? É você? É você? É você? É você? Aí o cara que tinha chamado lá no porão disse: é eu. Tudo isso está acontecendo por minha causa. O que a gente faz? Eu disse: não precisa fazer nada. Ele ia fazer que nem a varoa aqui: eu vou me matar. Pode me lançar no mar. Me lança no mar. Ali era um suicídio certeiro. Só que quando ele se lançou para a morte, aí vem o peixe. Quem tem chamado? Aí onde é que o peixe vomita ele? Lá em Nínive. Por quê? Ele precisava passar para o próximo. Não tem para onde você correr. Fale para quem está do seu lado: não tem para onde você correr. É melhor você aceitar do jeito que você está, lindo, com os pés intactos, com as pernas intactas, com os braços intactos, com a visão intacta, com o juízo intacto. Porque quem Deus chamou para viver uma promessa, você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Não interessa de que maneira você aceita. É preciso superar. Vença esse ciclo.
líder, vai ter escola de líder na igreja. Deus me livre. Tem gente que fala assim, Ave Maria. Tem crente que faz. Se duvidar, anda até com um terço na bolsa. Aí o céu está olhando, está dizendo, tu pensa que tu vai para onde? Tu pensa que tu vai para onde? Ô Moisés, oi Deus. Moisés vai lá e fala para o povo, Deus, Senhor, eu? Moisés vai lá e fala, não Deus, eu não, por quê? Porque eu tenho um problema na fala, eu sou gago, eu não sei falar, eu sou um homem de língua pesada, manda Arão ir no meu lugar, porque Arão fala melhor, Arão se comunica melhor, Arão tem um entendimento melhor, Arão verbaliza melhor, Arão tem uma presença melhor. Aí Deus olhando para Moisés, dando desculpa e dizendo, não, eu quero você. Mas, Moisés, você não está entendendo nada. Eu não quero ninguém preparado, porque eu preparo quem eu envio. Deixa eu falar para você. Se prepara para a transformação que você vai viver na sua vida esse ano. Eu vou repetir para quem está dormindo acordar. Se prepara para a transformação que você vai viver na sua vida. Alguém vai olhar para você e vai dizer, não, peraí, é ela? Não. Alguém vai olhar e vai dizer, é ele, aquele rapaz, aquele, não. E você vai dizer, sou eu. Eu me encontrei com Jesus, eu fui com intensidade, o sangue dele me lavou, eu fui cheio do Espírito Santo, e hoje eu ando de cabeça erguida. Passe para o próximo nível. Chega de desculpa para não orar. Pastor, eu quero ser um grande pregador. Sai da internet. Pastor, eu quero ser usado, joelho no chão e boca no pó. Quero ser um instrumento, menos do mundo e mais do céu. Se quer viver algo novo na presença de Deus? Passe para o próximo nível. Jesus disse para os seus discípulos, gente, vamos lá para o outro lado do rio. Jesus entrou no barco, Pedro, Tiago, João, André, todo mundo entrou no barco. No meio da viagem, tempestade. No meio da viagem, medo. No meio da viagem, provação. No meio da viagem, dificuldade. O problema é que quando a gente entra nesses ambientes de aprovação, nós queremos desistir. Porque achamos que ambientes de provação são ambientes fáceis, e não são, irmãos. Ambientes de provação são ambientes que geram medo e vontade de parar, vontade de desistir. Toda vez que você sentir vontade de desistir, entenda que Deus está provando você para uma próxima etapa, uma próxima jornada na presença dEle, no barco que Ele está comandando. Queremos passar para o próximo nível, mas não queremos ser provados por Deus. Você está preparado para ser provado? Eu lembro quando foi para eu pastorear, eu trabalhava numa empresa à noite e a pastora que ficava no culto durante a semana, e eu só conseguia estar no culto domingo à noite. E eu falei para Deus, eu vou me entregar por completo, cuida de mim. E eu tinha que sair do meu emprego, tinha que sair, largar o emprego, deixar tudo, para viver exclusivamente para a obra, sem salário,
sem auxílio de nada, só acreditando na promessa de Deus. Eu cheguei com o meu chefe na época, meu supervisor da noite. Eu era líder de produção dentro dessa empresa. E eu falei com ele: seu fulano. E ele era, pelo menos ele disse que ele era pastor também. E eu expliquei para ele a minha situação. Eu falei: o senhor pode me ajudar? Queria que o senhor me desse a minha conta, porque eu preciso fazer a obra de Deus. Só que eu queria que o senhor desse para mim com todos os meus direitos, para eu ter um recurso para eu me manter por algum tempo. Ele bateu no meu ombro e disse: meu filho, vou lhe falar uma coisa. Eu tenho quase 20 anos nessa empresa, e eu nunca vi dentro dessa empresa ninguém sair, pedir a conta e Deus dar todos os seus direitos. Falei: o senhor nunca viu? Não. Falei: então o senhor não vai me ajudar? Ele disse: não posso, não vou. Tudo bem. Falei: vou levar essa guerra para outro nível. Aí eu comecei um propósito de oração meio-dia na igreja. Falei: tá pouco, vou aumentar o nível. Falei: vou raspar a cabeça, vou fazer um propósito careca e vestido de pano de saco. Cheguei na empresa careca, disse: o que aconteceu, rapaz? Digo: coisa de Deus. Aí eu vinha para a igreja meio-dia, terminava a oração 1h30. Aí eu almoçava na casa dos irmãos, já esperava a rota e ia para a empresa. 40 dias de oração eu fiz de propósito com Deus, para eu sair daquele lugar com todos os meus benefícios. Quando eu estava passando da metade do meu propósito, eu estava no refeitório, lanchando para entrar para o trabalho. Ele veio, bateu na minha costa e disse: cara, eu não sei o que aconteceu, mas mandaram te chamar lá no RH. A empresa vai te demitir e vai dar todos os teus direitos. Que é isso, pastor? Quando nós entendemos, irmãos, que precisamos levar a nossa história para um nível maior com Deus, Ele se responsabiliza por tudo. Vou repetir para você: Deus se responsabiliza por tudo. Vou falar a terceira vez: Deus vai se responsabilizar por tudo. Por tudo. Deus vai se responsabilizar por você. Deus vai se responsabilizar pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua vida financeira, pela sua saúde, pelos seus filhos, pelo seu futuro. O céu vai cuidar de absolutamente tudo. Amadureça, irmão. Os jovens amadureçam. Vivam uma vida intensa de fato com Deus. Uma entrega para Deus. Viver num nível diferente dos outros não é querer ser melhor do que ninguém, mas é esperar os sinais de Deus se manifestarem através da sua vida. Aleluia! Glória a Deus. É esperar Deus agir através de você. Glória. Certa vez eu estava na minha casa na Compensa, eu morava na Compensa. Eu estava com um tio desenganado no Tropical com HIV, AIDS. AIDS tem cura? Sim ou não? AIDS não tem cura. Aí eu estava lá em casa, triste, abatido, porque eu ia perder o meu tio que me ganhou para Jesus. Eu estava lá em casa triste, abatido, orando a Deus. E o Espírito de Deus me visitou lá em casa, disse: levanta e vai lá que eu vou levantar ele. Eu achei que aquilo era coisa da minha cabeça. E aí Deus falou comigo: vai lá que eu vou levantar ele. E se tu não for, ele vai descer a sepultura e a culpa é tua.
Eu me levantei, peguei o meu óleo ungido. Naquela época ainda não tinha Uber. Peguei um táxi, fui lá para o Tropical. Na hora da visita entrei. Ele estava em cima de um leito, uma maca, uma cama. Eu via a coxa dele da grossura do meu pulso. Eu conseguia contar os ossos do rosto dele. Eu baixei o lençol. Eu via todos os ossos da caixa torácica dele. Eu desci para orar. Cheguei naquele lugar, tomei bênção do meu tio. Crente ele, crente. E aí eu falei: tio, eu vim aqui orar pelo senhor. Deus me mandou e eu vim aqui. O senhor crê? Ele estava tão debilitado que ele não conseguia nem falar. Ele balançou a cabeça vagarosamente, confirmando que ele cria. Eu peguei o óleo, passei na cabeça, no peito, nos braços e nos pés dele. Eu me ajoelhei do lado do leito. E o que eu falei para Deus foi: Deus, a minha parte eu fiz, agora faz a tua. Levanta ele daqui. Tira ele daqui. E eu fui para minha casa. 10 dias depois, ligam do hospital. O homem que estava desenganado para morrer estava recebendo alta para ir para casa. O homem que estava desenganado para morrer conseguiu se recuperar em casa. O homem que estava desenganado para morrer, ele vai no Tropical de 6 em 6 meses colher sangue. Porque os médicos querem entender como foi que a doença desapareceu, porque a medicina não tem cura. O sangue dele é mandado para as universidades dos Estados Unidos, para eles estudarem como é que aconteceu isso. Hoje ele ainda serve a Deus, está casado, tem família, é diácono da igreja, um homem que me ganhou para Jesus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque quando você decide viver um nível diferente com Deus, você vai viver sinais que você nunca imaginou que você pudesse viver na sua vida. Deixa eu profetizar. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crêem. E se você crê na palavra de Deus, se prepare para ver e viver os sinais de Deus sendo manifestos através da sua. Fica de pé para orar comigo, fica.